Vem comigo que hoje eu vou contar um pouquinho da minha história de superação, desafios, perdas, momentos tristes e momentos felizes na minha vida que fez eu chegar onde eu cheguei hoje, com mais de 500 mil de seguidores no Instagram, mais de 100 mil seguidores no Facebook, mais de 150 mil seguidores no TikTok, mais de 100 mil seguidores no Kawaii e quase 4 mil inscritos aqui no YouTube. Bom, esse é um pouquinho da minha história. Quer saber como eu consegui esse tanto de seguidores contando a minha história nas redes sociais? Vem comigo pra não perder nenhuma parte desse vídeo que tá muito emocionante. Vem comigo! Olá, eu sou a Elaine Narciso de Souza Oliveira, tenho 33 anos, sou mãe de 2 filhos, da Lorena de 14 anos e do Igor de 7 anos. E também sou casada. Bom, sou natural da cidade de Santa Margarida, Minas Gerais. Atualmente moro aqui na cidade de Periquito, Minas Gerais. Hoje neste vídeo eu vou te contar um pouquinho da minha história, um pouco triste, uma história de superação, mas também uma história de muita emoção, de realização, de tudo de bom que Deus fez na minha vida. Isso mostra que Deus faz tudo no tempo certo. Bom, minha história começou quando eu tinha uns 2 meses de vida. Meus pais sempre moraram na roça, sempre muito humildes. A gente nunca passou fome, mas sabe aquela família humilde? Era nós. Somos uma família de 3 irmãos, né? Eu e mais 2 irmãos, eu sou a mais velha, tenho do meio e o mais novo. Com 2 meses de vida, minha mãe já me levava para a roça. Bom, eu creio que aí começou a minha história. Minha mãe sempre me contava que teve um dia que uma cobra quase me mordeu. Ela foi pôr café e foi deixando eu para trás, né? Ela forrava um saco plástico, um manto e colocava ela deitada. Depois ela tinha que trabalhar e não poderia ficar em casa cuidando de mim, tinha que ajudar o meu pai, né? Pois ali estava começando-se uma nova família. Então, minha mãe foi ponhando café e me deixou para trás umas 2 panadas de café. Quando ela voltou, tinha uma cobra assim bem pertinho. Mas creio que foi a mão de Deus, né? Não deixou aquela cobra morder em mim. Minha mãe ficou assustada e aí daí para frente, ela não me deixou para trás mais não. Ela sempre foi trabalhando e colocando mais perto dela. Bom, a vida toda na roça, né? Aquelas dificuldades. Com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar lá na fazenda do Rodrigo Serafim mais Antônia, lá no Córrego Cachoeira Alegre, município de Santa Margarida. A gente mudou para lá, eu tinha uns 11 para 12 anos, e aí eu preferi sair da escola. Sei que não foi a melhor escolha, né? Mas eu preferi sair da escola, eu era muito tímida. As minhas colegas ficavam sempre fazendo brincadeira de mau gosto comigo. E eu era tão tímida que eu só sabia chorar. Então eu pedi minha mãe pra me sair da escola. Nessa época minha mãe, o diretor mandou mensagem, né? Mandou uma carta pra minha mãe. Naquela época não tinha WhatsApp, era uma carta. Pedindo minha mãe, me chamando pra comparecer na escola. E aí eu fui, né? Fui toda brava. Porque eu sempre fui brava, né? E aí chegando lá na escola, ele perguntou porque eu não queria mais estudar. Eu falei que eu não queria mais estudar. E ele falou o seguinte: então você vai ter que assinar um papel com que é você que não quer vir para a escola. Porque se a polícia bater na casa lá de seus pais, aprender sua mãe e seu pai. Aquela conversa de antigamente, mas eu creio que é verdade, né? Aí, bom, eu fui com muito custo, eu concordei e voltei a estudar. Mas olha só o que eu fiz. Eu tinha passado para a 6ª série e coloquei uma condição: só voltaria a estudar se eles me voltassem um ano para trás, me voltassem para a 5ª série, só para me sentar do lado do meu irmão do meio. Meu irmão do meio estava fazendo a 5ª série. E aí eles me voltaram um ano para trás e eu sentei junto dele, né? E eu já sabia aquelas matérias todas, então para mim era super fácil, mas era só para me sentar perto do meu irmão, para mim ter que uma proteção, para ninguém mexer comigo. E aí estudei mais um pouco. Depois a gente mudou para esse lugar, que é o Córrego Cachoeira Alegre. E lá a gente foi morar na casa do Rodrigo Serafim mais Antônia. E lá foi muito bom. Lá a Tônia me ensinou muita coisa. Quando eu mudei para essa roça, por exemplo, eu não sabia cuidar do meu cabelo. Igual eu falei com vocês, a gente sempre foi uma família muito humilde. Então eu lavava meu cabelo com sabão de barro e estragava meu cabelo completamente. Mas aí eu pedi esses cuidados com ela, lavar o cabelo com shampoo, né? Casa eu já sabia arrumar bem. A mãe sempre me ensinou desde pequenininha. A casa dela
São 17 cômodos. Eu com 12 anos fui trabalhar na casa de 17 cômodos e fui babá do filho dela também. E aí a gente ficou ali um bom tempo, né? Eu acho que uns 2 anos, meu pai pegou uma lavoura para tocar e tal. Mas minha mãe ficou doente nessa época e a gente mudou lá pro terreno do meu avô, que é um outro córrego lá, que chama Córrego do Roque. A gente foi morar no terreno do meu avô, tomar conta lá também, que meu avô morava na cidade. E lá a gente ponhava café, né? Minha vida toda foi ponhar café. E a gente morou lá um bom tempo. Lá também minha mãe ficou doente, teve que operar do coração. Foi uma fase bem difícil, né? Infelizmente eu perdi minha mãe, tem uns 10 anos. Hoje eu não tenho ela mais aqui. Com certeza, se eu tivesse ela estaria muito feliz por mim, tô passando por tudo que eu tô passando, né? Hoje em dia, eu gravo vídeo, eu mostro minha rotina aqui na roça. E tenho certeza que ela ficaria muito feliz por mim. Bom, mas aí, mas eu perdi minha mãe, foi bem depois, não foi nessa época não. Nessa época minha mãe fez cirurgia do coração e foi fazendo acompanhamento, ela ficou ruim, mas depois ela melhorou bastante. Só esqueci de falar, né, que nessa época que eu morava lá em Cachoeira Alegre, eu tomava conta da casa, 17 cômodos, e eles são pessoas muito especiais, a gente mantém contato até hoje. E fui babá também de Sebastião, que hoje acho que ele tem 18 anos, fui babá dele quando ele nasceu. E foi uma fase muito boa, aprendi muita coisa lá, aprendi a passar roupa, aprendi a cuidar do meu cabelo, aprendi muita coisa bacana. De lá a gente mudou para essa roça do meu avô, ficamos lá um bom tempo. Depois aí minha mãe operou do coração, a gente mudou para a cidade. Quando a gente mudou para a cidade, a gente, né, foi uma experiência nova na nossa vida. Minha mãe fazia hemodiálise nessa época. Ela, além de operar do coração, ela perdeu os rins, então ela fazia hemodiálise 3 vezes na semana em Manhuaçu. E aí ela começou fazendo quando eu morava na roça, no terreno do meu avô. Era muito difícil, que são 4 horas de hemodiálise, às vezes chovia, nós tínhamos que andar 4 km a pé, que eu ia com minha mãe de acompanhante fazendo hemodiálise. A gente mudou para a cidade, minha mãe ia 3 vezes na semana, eu ia com ela de acompanhante. Às vezes quando meu pai estava de folga, meu pai ia, mas era mais difícil, porque meu pai trabalhava todos os dias. Meus irmãos, o mais novo ia às vezes também, porque a gente ficava lá na clínica 4 horas sentada aguardando minha mãe. Não foi fácil, mas minha mãe fez hemodiálise uns 8 a 10 anos, né? Mas depois foi tendo outras complicações, infelizmente, né? Minha mãe faleceu, minha mãe descansou, né? Porque minha mãe tava, nossa, sofrendo muito. Eu sinto muita saudade dela, eu queria muito que ela estivesse aqui hoje, né? Creio que ela tá feliz me vendo, né? Vendo como eu evoluí, porque a história não acaba por aí. A minha história é uma história, igual eu falei com vocês, triste, de superação, mas eu dei a volta por cima. A gente mudou para a cidade e a gente começou a trabalhar na roça, na cidade, mas trabalhar na roça, que é o que a gente sabia fazer. E aí a gente trabalhava na roça, eu, meu pai, meus irmãos, minha mãe ficava só em casa cuidando da casa, porque tinha operado do coração, não poderia trabalhar na roça. Eu conheci o pai da Lorena na roça, né? Que foi o meu primeiro esposo quando eu tinha 18 anos, né? E aí a gente se conheceu, ele passou na minha casa, fez amizade com meu irmão, depois com meu pai, mas já sabia a intenção dele, né? Era me pedir namoro. A gente namorou durante uns 6 a 7 meses, dentro desse espaço a gente noivou também, e aí a gente resolveu casar. Eu queria muito casar e ter uma família. A gente casou dia 30 de janeiro de 2010. E aí a gente foi morar na roça, né? A gente foi morar na roça e com 1 mês e 28 dias que a gente estava morando na roça, uma vida simples também, começando tudo do zero, igual os meus pais começaram, né? Tudo simples, eles só tinham uma moto, a gente vinha na cidade de moto, fazia compra e era assim, tudo na dificuldade, né? Mas tudo a gente dava graças a Deus. E aí, com 1 mês e 28 dias, nesse espaço eu fiquei grávida da Lorena, que tá aqui gravando o vídeo e tá acompanhando a história também, né, Lorena? Aí eu fiquei grávida nesse espaço e num belo domingo, dia 28 de março, se não me engano, dia 28 de março, 1 mês e 28 dias depois, a gente estava vindo para a cidade, num domingo à tarde. E aí, quando a gente estava chegando na cidade, a gente estava chegando para ver os meus pais, ver minha mãe, numa curva, um menino
de 15 anos na época, pegou o carro do pai dele, na curva ele entrou na contramão, bateu na moto que a gente estava. Eu quebrei a perna, minha perna separou, machuquei o queixo, perdi o movimento com a mão e fiquei inconsciente. E o pai da Lorena, ele quebrou um osso aqui no pescoço e da cintura para baixo ele já passou a não sentir mais. Só que ele ficou consciente, a gente ficou caído lá no chão uma meia hora. Depois eles chamaram o socorro, né? E quase ninguém sabia que eu estava grávida da Lorena. Chamaram a minha mãe desesperada. Isso era no domingo e na segunda minha mãe tinha que fazer hemodiálise. E aí a ambulância veio, levou a gente. Quando a gente chegou no hospital, grávida não pode fazer raio-x. Mas como no hospital de Santa Margarida ainda não tinha aparelho, eles fizeram raio-x e viu, né, que a Lorena estava bem, o coração estava batendo e me transferiram para Belo Horizonte. E o pai da Lorena eles transferiram para Manhuaçu. Ele estava consciente, né? Lá tem um hospital bom também. Transferiram para Manhuaçu. Não é fácil eu estar aqui contando essa história, não. Quando foi na segunda, aí eles me levaram para Belo Horizonte. Uma tia minha, irmã da minha mãe, foi comigo, porque minha mãe não poderia ir, né? Porque na segunda ela tinha que fazer hemodiálise na parte da tarde. E minha mãe, nossa, eu imagino o quanto minha mãe sofreu vendo eu ali daquele jeito, né? Minha mãe foi fazer hemodiálise na segunda e eu lá em Belo Horizonte, eles fizeram a cirurgia da minha perna, eu inconsciente, não lembro de nada dessa parte. Só lembro que eu acordei e falei, mãe, eu vou pra roça, que eu tenho que fazer janta, né? Pra mim, eu tava na roça e o pai da Lorena ia chegar pra jantar. A mãe falou assim, você não vai pra roça, você tá no hospital, você sofreu um acidente. Eu falei, mãe, eu tô falando sério. Ela falou assim, olha na janela. Quando eu olhei na janela, tinha um prédio do outro lado assim. Só isso que eu lembro, não lembro de mais nada. Eu acho que, por um lado, é até bom a mente da gente apagar essa parte, porque evita da gente, né, sofrer. Hoje em dia, eu entendo que é um propósito, né, de Deus na minha vida. Infelizmente, a gente teve, né, eu tive percas que eu sinto falta, né, principalmente da minha mãe. Mas, Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, né. E aí a minha mãe, eu fiquei internada lá uns 4 dias ou 5, eles colocaram plastina na minha perna, parafuso, e eu não poderia colocar minha perna no chão de jeito nenhum durante 30 dias, tinha que me carregar no colo pra tudo. Aí minha mãe foi pra lá, se não me engano, na terça-feira de manhã, na quarta tinha que fazer hemodiálise, ela trocou pra fazer hemodiálise na quinta-feira, pra ela poder ficar lá na quarta e vir comigo na quinta. Foi milhares de pessoas me visitar nessa época, muitas pessoas me falaram isso depois que eu melhorei, mas eu não lembro de ninguém também. Eu só lembro que com 8 dias que eu tinha chegado, né? E aí todos os dias os tios da Lorena iam lá em Manhuaçu ver o pai da Lorena e chegava e dava informação, falava que ele estava bem e tal. E falou com ele que, né, que eu estava grávida da Lorena e tudo. Mas quando fez 8 dias... Eu tava tomando café às 8 horas da manhã. Eu escutei meu padrinho falando assim, ô Marlene, o carro da funerária tá aqui te chamando. Nisso meu coração já, sabe, quando você recebe uma notícia que você fica assim, em outro mundo. E minha mãe foi, quando minha mãe chegou na janela, eu escutei minha mãe falou assim, não pode ser, eu não acredito. Eu saí andando da cozinha, passei no corredor e fui lá na sala. E eu não poderia colocar a perna no chão. Cheguei lá e eu vi um moço todo engravatado da funerária. Eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Aí ele, não, eu vim te dar notícia e tal. Né? No caso que o pai da Lorena tinha piorado. O pai da Lorena chamava Geraldo, né? E aí eu falei assim, não, você não veio aqui dar essa notícia não, você trabalha na funerária. E aí foi um desespero total, né? Não foi fácil. Aquilo ali que eu passei naquele momento, só Deus e eu sei o que eu passei. Depois daquilo ali, depois daquilo ali eu fui fazer fisioterapia da minha perna, foi 9 meses, né? Quando eu estava grávida da Lorena, eu fui fazer fisioterapia, várias idas em Belo Horizonte, acompanhamento com psicóloga, psiquiatra, tomando remédio, tarja preta, porque nessa época eu dei depressão. Eu escondi das pessoas, eu chorava muito, eu tô aqui emocionada de estar contando isso pra vocês pela primeira vez. Eu chorava muito, muito mesmo. Eu dormi 1 ano com a minha mãe, abraçada, porque assim que eu voltei para casa,
Depois que o pai da Lorena faleceu, eu não tinha medo nem nada, mas eu não conseguia dormir à noite. Eu deitava, eu passava a noite toda acordada e eu não conseguia dormir. Não é fácil eu estar falando aqui. E aí, eu dormi um ano agarrado, vinha com a minha mãe, afastei meu pai da minha mãe durante um ano. Sei que não é o certo, mas eu estava depressiva, né? Eu chorava e sentava na porta da calçada de fora e chorava muito. E as pessoas passavam para conversar comigo e eu saía correndo, escondia, não gostava de conversar com ninguém. E aí nessa época até meu pai comprou um computador para mim, foi o primeiro computador que eu tive, para mim ver se eu melhorava, né? E ali eu comecei a pesquisar vários sites, né? Como o SBT, eu vi os famosos, eu ficava encantada com aquilo ali. E não foi fácil. Fiz quase 90 fisioterapias de 1 hora cada. Eu pensei que eu ia andar mancando, né? Hoje, graças a Deus, eu ando normal. Se eu não falar que as pessoas que eu tenho platina, parafuso, quase ninguém acredita. O movimento com a mão, eu voltei também, fiz fisioterapia. Foram várias idas, né? Em Belo Horizonte, não foi fácil. Às vezes a gente na estrada não tinha dinheiro para almoçar, não tinha dinheiro para café. Minha mãe... Desculpa, gente. Minha mãe fazia um bolo e levava pra gente comer na estrada, porque não tinha um centavo pra gente tomar café na estrada e nem almoçar. Então minha mãe fazia bolo e levava a gente comer na estrada. Que não foi fácil, minha vida nunca foi fácil. E aí, deixa eu só tomar uma água que eu vou continuar a história. Não é fácil, né? Eu fiquei emocionada aqui, lembrando de tudo isso e contando aqui, né? Contando a minha história de vida, minha história de triste, de superação, de perdas, né? Contando aqui pra você. Tenho certeza que essa história talvez com certeza vai te motivar. E aí foi várias fisioterapias, várias idas em Belo Horizonte. Nesse tempo a Lorena, o barrigão foi crescendo, engordei 22 quilos. E aí a Lorena nasceu no tempo certinho, com 9 meses, saudável, com 3,2 kg, 52 centímetros, lembro como se fosse hoje. Minha mãe estava comigo ainda, né, nessa época. Foi minha mãe que levou a Lorena minha mãe que levou a Lorena, né, para registrar no cartório, tudo direitinho, saiu com ela do hospital. Foi uns momentos, assim, muito bom. Graças a Deus que minha mãe estava comigo nessa época, né? Quando a Lorena nasceu. E aí, não foi fácil, né? Essa vida minha, essa história minha não foi fácil. Depois, quando a Lorena estava com 1 ano e um pouquinho, né? Infelizmente, eu perdi minha mãe. E aí eu sofri de novo. E sofri muito porque minha mãe me ajudava a resolver tudo. Eu não conseguia ir num posto constar se minha mãe não estivesse comigo. Tudo, ir no banco, receber, tudo, minha mãe tinha que estar comigo. Então, não foi fácil a minha vida. E aí eu fiquei, né, eu fiquei um bom tempo sem minha mãe. E aí passaram alguns anos bons, né? Eu firmei a cabeça, pensamento positivo. Pensei que a gente deve tentar quantas vezes for necessário até conseguir tirar a palavra não da nossa vida, né? E aí passaram vários anos, várias coisas aconteceram dentro desses anos, né? Não vou delogar muita história, senão vai ficar muito grande. E aí eu mentalizei que eu não ia tomar mais remédio, que eu não ia fazer tratamento mais com psicólogo, nem psiquiatra, por conta própria. Não façam isso, viu, pessoal? Eu fiz, coloquei minha fé em Deus em primeiro lugar e graças a Deus deu certo. Hoje eu não tomo remédio nenhum, não faço tratamento com psicóloga, nem com psiquiatra, converso com todo mundo, né, Lorena? E aí a minha tia, né, minha tia por parte de mãe, conheceu o irmão do Arthur. O irmão do Arthur fez entrega lá em Santa Margarida para num caminhão baú, né, fazer entrega na padaria que ela trabalhava. E aí eles começaram a conversar, começaram a namorar e eles casaram. E ela veio morar aqui, ela veio morar em Governador Valadares, que é perto aqui da cidade de Periquita. E o Arthur tava por aqui sozinho, perdido, eu lá sozinha, perdida. Nisso lá eu já tinha 7 anos, né? Eu tinha perdido a minha mãe já. Mas graças a Deus eu pagava no socorro da Lorena,
Ponhei café, né, depois disso, menos com platina na perna. Trabalhei na roça de adubo, bisteco, calcário, desbrotando café. Fiz vários serviços, né. Depois, quando eu tinha minha mãe olhava ela quando ela era pequenininha. Depois que eu pedi minha mãe, eu sempre paguei alguém para estar olhando ela. Ela nunca foi para creche de pequenininha, não. Ela foi para escola, eu tinha uns 5 anos já. E aí não foi fácil. Quando ela tinha 7 anos, né, eu falei que a minha tia conheceu o irmão do Arthur e veio morar aqui em Valadares. Arthur estava perdido aqui, eu lá, e ela falou comigo, né, sobre o Arthur. E aí a gente começou a conversar por telefone, e a gente trocava mensagem. A gente se via na câmera também, era bacana. Foi o ano que eu conheci o Arthur, né, entre minha tia ter conhecido o irmão dele, casado, me apresentou ele. E eu falei assim, manda a foto aí que eu vou ver. E eu gostei, né, quando eu vi a foto. Ele marcou de ir lá me conhecer no Natal, dia 25 de dezembro de 2017. Chegou na última hora, ele sentiu no coração de não ir. E ele não foi, eu fiquei muito chateada com aquilo. E ele passou o Natal aqui mesmo. E eu passei lá junto com meu pai, meus irmãos, né. E aí, beleza, a gente continuou conversando. Quando foi dia 15 de janeiro, ele resolveu ir lá me conhecer. Tava chovendo, igual tá chovendo hoje, né, aqui no rancho hoje tá chovendo bastante, mas dia 15 de janeiro de 2018, Arthur resolveu lá em Santa Margarida. Chegou lá no meu portão às 8 horas da manhã pra me conhecer pessoalmente, né? E aí foi amor à primeira vista. Ele passou o dia todo lá, a gente se conheceu, conversou bastante. E quando eu vi assim, eu já, como se diz, já me apaixonei, né? Lorena também, graças a Deus, meu pai também gostou muito dele. E aí a gente namorou durante 10 meses. Nesse tempo eu fiquei grávida do Igor também. E eu ganhei o Igor lá em Santa Margarida dia 25 de outubro, né, de 2017 ou 18. Agora eu fiz confusão aqui. Acho que foi em 2017 que o Igor nasceu. 2017. E aí ele arrumou uma casa aqui, né, aqui em Periquito, aqui na região onde eu moro, num distrito aqui, que é o distrito de Serraria, aqui onde eu moro em Periquito. Ele arrumou uma casa aqui, nessa época ele trabalhava em um trator, ele tinha um trator, orava terra aqui na região, e achou uma casa aqui, um lugar bacana, e alugou essa casa e falou assim, ó, tá muito longe pra mim ficar indo aí, vou trazer você pra cá, porque pra ele pra lá não dava certo. E aí, dia 9 de dezembro, né, de 2017, eu vim, o Igor tinha 3 meses e Lorena tinha 7 anos. Aí eu vim, a gente morou nessa casa durante uns 5 anos, né, e ele trabalhando de trator, eu sempre ficava em casa cuidando dos meninos, ele foi crescendo, a Lorena também. E aí, quando foi uns 5 anos depois, eu não me lembro, deve ter uns 2 anos isso. Ele falou assim, eu vou dar um tempo de trator, vou vender o meu trator e vou fazer investimento. Aí eu falei, ó, eu não vou te dar opinião. Se você achar que deve fazer, você faz, né? Eu fiquei com medo de dar opinião, depois dar errado. E aí ele vendeu o trator e pegou o dinheiro do trator e investiu aqui, comprou esse terreno aqui, onde é o rancho hoje. Aqui era só terreno, não tinha nada mesmo, só tinha frutas plantadas, pés de cana, muita mandioca, né? E eu gostava de vir aqui, né? Nessa época eu nem tinha comprado ainda, e eu vi uns pés de serraia aqui que eu gosto demais, eu ficava encantada querendo pegar, e eu não deixava, porque, né, não era nossa, mas eu sabia que depois isso aqui seria nossa, seria o rancho, né? E aí, graças a Deus, ele investiu aqui, aí a gente começou tudo do zero, plantamos os primeiros pés de coco, e a bomba, só tinha um poço artesiano aqui em cima, bem fraquinho, a gente tinha que, ele enchendo os baldes, eu ia carregando lá em cima, com os pés de coco a gente plantou desse tamanho, hoje já tá maior do que eu. A gente irrigava todo dia de manhã e de tarde, né, a gente vinha, que aqui não tinha casa, e eu jogava um balde de água em cada pé de coco desse, nos abacaxi, banana. E a gente começou a trabalhar aqui. Ele não tinha plano de fazer casa aqui, tinha plano de vender isso aqui depois. Mas creio que isso aqui, né, foi Deus que preparou pra gente. E aí ele resolveu cercar tudo. Fez cerca aqui na área toda, fez uma cerca bonita, colocou porteira e comprou uns 2.000 tijolos, comprou areia, colocou ali na beirada da estrada e resolveu que aqui
iria fazer nossa casa. O Arthur, né, decidiu comprar um caminhão de areia, comprou 2.000 tijolos, colocou aqui na beira da estrada. Com um pouquinho de dinheiro que a gente tinha, decidiu que a gente ia fazer nossa casa e morar aqui de uma hora para outra. E aí começou a nossa casa e ali foram vários pensamentos, vários sonhos, né? A gente até pensou em alugar aqui e não mudar aqui para a roça. Mas cada dia a gente ia apaixonando mais pela roça, apaixonando mais por tudo que a gente estava fazendo aqui. A gente começou a plantar pé de abacaxi, pés de coco, começou a fazer várias coisas aqui e foi se apaixonando cada dia mais. Então eu decidi, né, fazer 2 canteiros e começar a nossa horta. Foi então que o Arthur pediu um vizinho 9 mudas de couve. Dessas 9 mudas de couve, né, eu chamei o Ciné na época, a gente fez 2 canteiros. E aí eu ganhei uma sacola cheia de muda de cebolinha, bem fininha, e a gente plantou num lugar bem estercado. Pensa no tamanho que ficou essa cebola. E dessas 9 mudas de couve, 7 mudas vingaram, ficou uns pezão de couve, 2 morreram, né? A gente foi cuidando com muito carinho, sempre chegando terra, bastante esterco. E aí dessas 9 mudas, dessas 7, né? Elas foram dando mais muda e a gente conseguiu fazer mais uns 4, 5 canteiros. A gente foi nascendo muda, a gente foi plantando em outros canteiros, foi fazendo mais canteiro. E eu fui no site, na internet, né? E resolvi comprar algumas sementes para me plantar, de alface, beterraba, cenoura, cebola, pepino. Comprei aquele monte. Quando eu semeei, saiu aquele monte de muda, a terra estava muito bem estercada. E a gente começou a fazer canteiro e plantar. E aí, gente, o resultado não poderia ser diferente. Muito amor, muita dedicação. É uma terra bem estercada. Saiu uns pés de alface de todo tamanho, né? E eu falei, a gente tem que... Nesse momento eu não pensava em vender. Eu falei, então a gente tem que dar um jeito nesse alface. E aí, como vinha muita gente aqui da família, né? Mais da família do Arthur, porque a minha mora longe. E os vizinhos também. A gente começou, né, a doar aqueles pés ali. O Arthur falou com Deus que os primeiros pés de tudo que a gente colhesse aqui, primeiros frutos, a gente ia doar. A gente começou a doar. Então, muita gente levava mandioca. E a gente dava couve, cebola. E a gente começou, né, dar esses pés de alface para as pessoas também. Os pés de alface ficou bem grandão. E aí, a gente foi fazendo a casa, terminou a casa, a gente mudou aqui para a roça. E aqui é uma área pequena. Às vezes as pessoas acham que o rancho é uma área grande, mas é uma área pequena, né? E aí eu decidi criar um Instagram, que hoje a gente soma lá mais de 500 mil de seguidores, né? Eu decidi criar esse Instagram para registrar os momentos aqui da roça. Então eu registrava arrancando um pé de mandioca, os primeiros canteiros, né? Tem registrado nesse Instagram. Comecei a registrar todos os primeiros momentos lá e foi muito bacana. E aí o pessoal começou a perguntar se a gente vendia verdura. E a gente começou a vender, né? Tem um amigo nosso que mora na serraria, que é o Adão, que começou a se oferecer a vender as verduras também na bicicleta. Uma cesta, né? Uma cesta assim, e aí começou a vender e começou a dar conta de vender. O pessoal gostou muito das verduras, porque a gente nunca jogou agrotóxico, só apenas água, muito esterco, muito amor, muita dedicação. E a gente deu a ideia de vender, colocar no nosso carro e vender. E a gente, o primeiro dia que a gente saiu com o carro de verdura, com nem meia hora a gente vendeu todas as verduras. E ali a gente viu que a gente poderia ter uma renda aqui do rancho, né? Depois o Arthur comprou 18 galinhas, né? Fez o galpão ali, começou a fazer nosso galpão, né? Os 2 cômodos ali, colocou as galinhas ali, começou a botar os primeiros ovos. E a gente foi colhendo abacaxi, mandioca, e foi replantando mais. Depois a gente comprou 2 porquinhos também e foi tendo de tudo um pouquinho. E a horta, a procura pelas verduras também aumentou muito. Então a gente teve que expandir nossa horta e foi plantando cada vez mais. Aí a gente começou a colher banana. E de vez em quando a gente vende banana, vende mandioca, vendemos bastante abacaxi. E a horta foi tomando uma proporção tão grande, né? E aí teve um dia que eu chamei a Lorena para filmar um vídeo meu lá na horta. A Lorena filmou o vídeo 3 vezes. E eu gostei do vídeo e resolvi postar o vídeo no Instagram. Esse vídeo viralizou, alcançou mais de 3 milhões de pessoas, me trazendo mais de 100 mil seguidores, né? Depois eu fui no TikTok, postei ele lá também. Ele alcançou 700 mil visualizações e uns 50 mil seguidores.
E hoje já tenho mais de 150 mil seguidores lá no TikTok. E continuo postando vídeo lá também. Hoje em dia eu posto vídeo também. A gente tem perfil no Facebook com mais de 100 mil seguidores. Tem também no Kawaii com mais de 100 mil seguidores. E agora estamos movimentando aqui no YouTube também, mostrando um pouquinho da nossa história, do nosso dia a dia aqui no rancho, né? E a gente chegou até os dias de hoje, né? Trabalhando com a horta, a gente faz rotação, né? Igual a gente fez agora. Tiramos hortaliças e plantamos milho. Tá muito bacana. E hoje em dia a gente vive do que o rancho produz, né? Hoje em dia o Arthur não tem o trator mais, tem o rancho. Então a gente vive do que o rancho produz. Hoje em dia eu não tenho mais depressão, eu não fico mais chorando. Converso bastante, né, Lorena? Converso bastante. Essa é a minha pequena, grande história. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma história, igual eu falei, triste, emocionante, de superação, desafios. E no final eu venci, né? Graças primeiramente a Deus, né? Depois a minha força de vontade. E eu tinha muita vontade, né? Era um sonho de participar de um podcast. Já participei também, falando isso, é o podcast Agro com Elas. Quando vocês puderem, vão lá acompanhar, chama Agro com Elas. Tem canal aqui no YouTube, tem perfil no Instagram. Elas me deram essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história lá. Eu gostei bastante, né? Eles é um sonho. E agora o meu próximo sonho é aparecer na televisão. Espero que não demore, né? Eu quero contar essa história na televisão para motivar outras pessoas, né? Talvez uma história parecida com a minha, mas talvez não conseguiu vencer, né? A depressão ou vencer perdas igual eu tive, né? Que não foi só uma, foram mais de uma. E incentivar essas pessoas a estar vencendo na vida. Bom, eu acho que minha história dá um livro, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like para você não perder nenhum vídeo. E o vídeo de hoje foi contando a minha história. Daqui uns dias, né, eu vou trazer vídeo para vocês aqui ensinando vocês a plantarem, passeio na casa de amigos que também moram na roça e muito mais. Então é isso aí, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo.